Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item número 1, com o subtítulo Salvação dos Ricos, tem os trechos do Evangelho, especialmente o trecho de número 2, aonde tem a resposta de Jesus à pergunta do jovem rico. Que mandamentos devo seguir? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: Guardei todos esses mandamentos desde minha juventude, o que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e segue-me. Meus queridos filhos, sempre que esse trecho bíblico é citado, esquecemo-nos da primeira parte. Vejam que Jesus, antes de recomendar que o jovem dispusesse de seus bens, disse-lhe para seguir os mandamentos de Moisés. Quantas vezes focados em avidamente, impulsivamente, fazermos o que acreditamos ser a diretriz que Jesus coloca em nossa vida, esquecemo-nos desse básico. É certo que muitos de vós não matam, não roubam, mas talvez subtraem coisas dos que os cercam, desde oportunidades até afetos ou tempo. Isso também poderia ser considerado roubar? Mas vamos adiante. Não dar falso testemunho, honrar o pai e a mãe. Quantos de nós caímos em pequenas mentiras ou nos afastamos dos nossos familiares, tanto em termos emocionais como em termos de ingratidão? E o último, então, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ainda não aprendemos o amor de nós. Não o amor egoísta que satisfaz os caprichos, mas o amor de aceitar sua própria condição de falível, o amor de compreender as dificuldades e dores a que passam, o amor de se manter perseverante em Jesus, mesmo quando se percebe fraco, e amar ao próximo, não satisfazendo-lhe as vontades, ou proporcionando as facilidades no sentido da fraqueza, e sim, simplesmente, aprendendo a amizade fraterna pura, no qual o desejo de felicidade do outro nos faz querer que esse outro se conecte a Jesus também. Cumpridos esses passos, não matar, ou seja, controlar a agressividade, não desejar mal ao outro, não roubar, que é não subtrair propositadamente aquilo que sabemos ser útil a outro,
honrar o pai e a mãe, cuidar da palavra para não dar falso testemunho, amar a si mesmo e, como se ama, amar ao próximo. Após cumpridos esses requisitos que Jesus diz, se queres ser perfeito, desprende-te daquilo aonde ainda existe apego. Meus irmãos, na época do Cristo, muitas vezes até hoje, o apego ao dinheiro ainda é o mais visível. Mas quantas vezes nos apegamos às sensações, como no sexo, nas drogas, no álcool? Quantas vezes nos apegamos ao tempo ocioso, que é a nossa riqueza maior, o nosso tempo e a nossa atenção? Quantas vezes nos apegamos doentiamente a pessoas que julgamos nos pertencer? Nos apegamos a objetos, nos apegamos a cargos, nos apegamos a posições sociais, nos apegamos ao poder, nos apegamos a impor a nossa verdade. Tantas são as coisas a que nos apegamos em nome do egoísmo e do orgulho. E o excesso de todas elas é o que diz Jesus: não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e aos seus apegos. Para muitos de nós, o grande apego não é mais o dinheiro. Com facilidade, abrimos a bolsa, distribuímos não só o excesso, mas talvez um pouco do nosso necessário. Não se trata desse desapego específico, impensado, pois por trás de todo o apego existe um utilitarismo, uma ideia mental de que necessitamos daquilo a que nos apegamos. E muitas vezes, quando Deus determina que aquele apego específico deve ser trabalhado e nos retira aquilo a que nos apegamos, a nossa primeira reação é a de questionar ao alto: Senhor, que queres que eu faça? E esta é a atitude saudável, pois muitos caem no negativismo, na não aceitação e ao não diálogo, simplesmente acusando a Deus ou afastando-se das questões reflexivas que poderiam levar à complexidade da compreensão quanto aos mecanismos da vida. Por que tal coisa de que tanto necessito me falta? Seja ela o dinheiro, que é o tema principal trazido pelos evangelistas, mas especialmente aqui nesta reflexão, as outras coisas que não suportamos estar apartado de.
Todas essas coisas podem ser os bloqueios mentais que nos impedem de servir a Deus com eficiência e desprendimento. Que nós tenhamos esta energia maior a nos organizar mentalmente, a nos transformar, a nos fazer repensar o amor e a luz. Que à medida que possamos identificar em nós mesmos quais os nossos apegos, quais os mamons que povoam nossa mente, saibamos reorganizar o espaço mental, a fim de que as nossas energias sejam dedicadas a Deus, a nossa conexão com o alto, em fazer o bem àqueles que nos cercam, com os recursos que temos, com os aprendizados que precisamos passar em termos de apego. Fiquem em paz.